sequoias gigantes, organismos complexos, montanhas imponentes. A natureza cria as coisas mais impressionantes do universo e faz isso de maneira silenciosa, de modo que o crescimento quase nunca é visível no momento, mas é impressionante em longos períodos de tempo. É uma multiplicação silenciosa e uma maravilha de se observar. Eu percebi uma coisa muito interessante nesses últimos tempos. Quando você entende juros compostos, comprar perde a graça. E é interessante porque existe esse efeito colateral sobre aprender investimentos. E não vai aparecer para você como uma propaganda, não vai aparecer em um curso de finanças. Mas isso é essencial porque muda completamente a sua relação com o consumo. E é isso, depois que você entende os juros compostos, comprar perde um pouco da graça. E não é por causa dessa moda minimalista, não. E também não é porque você ficou, assim, completamente desapegado e não se importa com mais nada material. É porque você começou a enxergar o tempo. E quando você enxerga como o tempo pode te trazer valor, decisões simples, elas ficam muito mais difíceis. Bom, antes de continuar, se você ainda não me conhece, eu sou Tatiana. Aqui no canal eu falo sobre dinheiro, decisões e mentalidade de longo prazo, sem romantizar consumo e sem ilusão financeira. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, já se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente vai conversar sobre crescimento real e não sobre promessas de rápidas, milagrosas. Quando você compra algo, você enxerga só o preço. Então vamos lá, R$1.000, R$3.000, R$8.000. Aí você pensa, eu posso pagar, isso cabe no meu orçamento, não vai gerar dívida, e parece uma decisão muito racional, certo? Mas essa decisão está incompleta, na verdade, porque você analisa pensando no presente. E juros compostos, eles obrigam você a colocar tempo na equação. E quando o tempo entra, o jogo ele muda completamente. Vamos falar sobre o que são juros compostos, né? Que todo mundo fala o tempo todo, mas vamos entender esse conceito. Juros compostos, eles são simples, na verdade, de entender. Você investe um valor, ele rende. Depois, rende sobre o valor que você tinha inicialmente, mais o que já rendeu. É um crescimento sobre crescimento. Então pense o poder disso em 10, 15, 20 anos. Um dinheiro investido que tende a se multiplicar. O objeto que você compra, ele tende a se depreciar. E essa é a grande diferença estrutural. Então, a partir do momento que você estuda finanças e você entende o poder dos juros compostos, você vai ter o seguinte dilema. Antes você vê as coisas da seguinte maneira. Ah, beleza, uma roupa aí de R$1.800. Depois você passa a ver da seguinte forma. R$1.800 hoje poderiam virar R$4.000 ou mais no longo prazo. E não é culpa, pessoal, é uma questão matemática. Cada compra, ela passa a ser uma troca. Consumo agora ou opto por esse crescimento depois? Esse crescimento que vai me trazer mais liberdade no futuro. E essa troca, ela começa a realmente pesar. Parece um tipo de reprogramação mental. Muda a forma como você pensa, analisa e toma decisões. O problema não é o luxo. Comprar algo caro, per si, não é um erro. Eu já comentei isso em outros vídeos, mas
A grande questão é você gourmetizar esse erro, ou fingir que aquela decisão não tem um custo. Você está trocando o tempo futuro, de fato, por prazer imediato. E algumas vezes é super válido. Uma parte das vezes, você só não estava enxergando o que você estava abrindo mão no futuro. Você internaliza o crescimento que é proporcionado pelos juros compostos, e aqui eu tô falando realmente internaliza, porque às vezes a gente fala algo, entende o que a pessoa está falando, ou então entende o que a gente está lendo, mas a gente não internaliza. A partir do momento que isso entra na nossa cabeça de forma definitiva, algo muda. Porque a dopamina associada àquele ato de comprar diminui. Agora, a sua mente, ela calcula automaticamente quanto isso aqui poderia virar. Gente, isso acontece, isso é verdade. Então, tem várias pessoas, né, alguns bilionários que sofrem, entre várias aspas, desse mal, né? Eles pensam sempre por conhecer a fundo, né, o dinheiro e o valor dos juros compostos, eles sempre se pegam com essas questões, para as pequenas coisas até. Né? Quanto isso aqui pode me proporcionar no futuro? Quanto isso de fato vale, entendeu? E você começa a perceber que muita coisa que você comprava antes era impulso, tédio, compensação emocional, não necessidade. E aqui eu acrescento um ponto que hoje nós de classe média, né, é difícil encontrar algo de consumo que a gente realmente precisa. E eu não tô falando de comida, essas coisas, eu tô falando de roupa, sapato. Geralmente a gente tem muito mais que a gente precisa no nosso dia a dia. E quando você entende o crescimento exponencial, consumir começa a ficar caro demais. Realmente você começa a perceber o mundo, o dinheiro, as compras, os investimentos de outra forma. Um grande erro das pessoas é que muita gente fala assim, eu vou começar a investir quando eu ganhar mais. Mas, gente, a questão é, isso sempre acontece. O consumo, ele vai crescendo junto com a sua renda. Então, o que realmente muda o jogo é tempo, consistência, tentar não interromper. Eu acredito que estudar, se dedicar a finanças pessoais, entender o valor dos juros compostos, entendeu? E os juros compostos, eles favorecem quem começa antes. Se você começa esse jogo jovem, nossa, você tá mais na frente que, sei lá, 80% das pessoas. Então, investir em conhecimento de finanças pessoais e matemática básica, juros, isso vai te ajudar muito. Eu sei que não é um assunto muito popular, né, que a maioria das pessoas gostam, mas faz toda a diferença na nossa vida. Isso, de entender como funciona esse jogo e realmente internalizar essas informações, você na verdade para de ficar se perguntando, eu posso pagar, porque esse não é o fator de decisão. E você começa a se perguntar, eu quero abrir mão do que isso pode se tornar? Essa pergunta, ela muda tudo. Você deixa de ser refém do presente e começa a proteger o futuro. O dinheiro que foi ganho rapidamente tende a ser barulhento, enquanto a multiplicação silenciosa é uma empreitada de longo prazo. Uma das habilidades financeiras mais poderosas é a persistência, e uma grande ironia nas finanças é que a maneira mais rápida de ficar rico
é muitas vezes ir devagar. Com isso, eu não estou dizendo para você parar de consumir. Eu quero transmitir uma mensagem aqui que eu acho que é o núcleo dessa conversa. A gente precisa parar de fingir que não existe um custo, que as nossas decisões elas não têm consequências. Elas têm. Uma vez falando em vídeo sobre bolsas caras, eu falo é essencial você não gourmetizar isso aqui. Não chamar isso de investimento, porque isso dá uma mensagem muito ruim para você. Isso vira uma espécie de desculpa para você gastar. Ah, mas eu tô aqui comprando uma bolsa porque é um investimento. Não, você tá comprando. Você tá gastando e tá tudo bem. Se você pode gastar, que bom, gaste o seu dinheiro e seja feliz. Mas não dê nome errado para as coisas. Isso te leva para um lugar muito ruim. E é importante destacar aqui que juros compostos não tiram prazer da sua vida, não. Eles tiram ingenuidade. E quando sai essa ingenuidade, a decisão ela fica mais consistente, consciente, e comprar, e como uma espécie de consequência, a compra, ela perde a graça. Essa compra por prazer. Mas crescer investimentos ganha mais graça. E como eu li, né, nesse trecho, o crescimento sustentado, ele é silencioso, ele é às vezes tedioso, mas extremamente poderoso. Se esse vídeo te fez pensar diferente, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala de dinheiro sempre com clareza. Clareza muda o nosso destino. É isso, pessoal. Obrigada.